fitas VHS mais assustadoras de FNAF. Quebrar e entrar. Game over. Don't go. As fitas VHS. Se liga nessa atração bizarra. As fitas VHS de Five Nights at Freddy's. Antes de entrar, ele já parece meio ansioso, porque ele não sabe o que pode acontecer após ele passar daquela porta. Quando o funcionário entra na porta, luta para encontrar as luzes. Jesus, dark in here. Okay. Fuck. E quando as encontra, se impressiona ao ver Chica parada diante dele. Fuck are the lights right now? Oh, Jesus. Oh, fuck. O serviço que ele deve fazer é nada mais e nada menos que o minigame de FNAF 6 Selvage, quais nos trazem alguns arrepios e uma extrema tensão quando nós jogamos. E no vídeo não é diferente, parece ser pior do que no jogo, devido ao seu realismo e o tom muito mais pesado. Quando ele coloca a primeira trilha de áudio, o braço esquerdo de Chica vai levantando ao ar, e depois o funcionário começa a documentar os resultados. Vídeo completo nos comentários. As fitas VHS mais assustadoras de FNAF. Mango 67432. Jesus Christ. Joseph, talk to me. What happened? Se liga nessa atração. As fitas VHS de Five Nights at Freddy's. Antes de entrar, ele já parece meio ansioso. Eu vou assistir os vídeos desse cara maluco. Vídeos. Vai ver? Chuck E. Cheese Rebooted é um FNAF que foi inspirado em algo que realmente existiu, onde até mesmo seus animatronics são basicamente idênticos aos originais, só que com um toque a mais de terror. Isso tudo com um cenário e temática que realmente leva você pra 1979. Então você já espera que vem coisa sombria por aí. Então, sem mais delongas, let's bora! Pessoal, que foi Vambora! isso? Five Nights at Chuck's E. Cheese's Rebooted. Um FNAFzinho com uma temática bem sombria. Você já consegue sentir esse treco aqui estranho, mano. Esse negócio assustador logo na tela inicial com a cara desse rato feio pra desgrama que, se eu não me engano, já existiu, velho. Não literalmente o que tá aqui, mas alguma coisa, esse jogo aqui foi inspirado em uma coisa que existiu. Então o bagulho é louco, mano. Tudo que era antigo já dava um medo, mano. Ainda misturado com uma temática de FNAF, então o bagulho vai ficar louco, velho. Vambora. Tá aquele papelzinho de padrão, né? Que a gente tá falando pra ser o guarda noturno, né? Tá tudo bem, tá tudo bem. Você poderia fazer essa tarefa, tá tranquilo. A gente faz, né? A gente faz. Vai ter que sobreviver contra esses animatronics estranhos aí, velho. Quer dizer, não sei se é animatronic, né? Acho que é animatronic sim. Tá, e esse cenáriozinho começou, peraí. Silêncio aqui, boa tarde. Tá, já começamos como? Com esse cenáriozinho bem diferenciado aqui. Opa, beleza. Tá, eu já joguei uma vez esse fangame aqui no canal, velho. Eu me lembro de algumas coisas, mano. Eu me lembro que esses animatronics que estão aqui na nossa frente, tipo esse Jasper, esse Pazuari, que parece o Mario aqui. Vamos assistir. Avisos. Eu acho que eu nunca recebi tantos pedidos de uma vez pra um único vídeo. Mas de umas semanas pra cá, todos os meus vídeos estão sendo infestados por uma única palavra: Carnitrix. Quando eu li essa palavra pela primeira vez, de cara eu já sabia que tinha algo a ver com Ben 10. E de cara eu já desanimei. Quem me acompanha no Twitter sabe que eu não sou muito chegado em Ben 10. Mas depois de pesquisar e entender do que a história de Carnitrix se trata, eu não podia deixar isso passar. E a gente vai falar sobre isso nesse vídeo.
Misericórdia. Carnitrix é uma história que se aproveita de uma regra estabelecida dentro do próprio seriado de Ben 10. Essa história tá totalmente fragmentada, mas quem deu o pontapé inicial para a criação dela foi um perfil do TikTok chamado Canibal099. Entrando no perfil dele, a gente vai conseguir achar diversos vídeos explicando brevemente a lore. O que esse perfil realmente mostra são os aliens na sua versão Carnitrix e algumas curiosidades sobre o relógio e os aliens. Pelo menos foi isso que eu entendi. Outro perfil extremamente importante pro entendimento dessa história é o chamado Foss Cry. Foi esse perfil que animou parte da história do Carnitrix. Foi engraçado que pesquisando sobre esse assunto eu descobri que existem diversas creepypastas envolvendo o Omnitrix, muitas mesmo. Em uma partida de Fortnite com amigos, um deles me mandou essa imagem que lista 3 histórias diferentes do Omnitrix. Por exemplo, Bloodtrix. Pelo que eu entendi da história, Bloodtrix é uma versão viva do Omnitrix, viva e canibal. Para o Bloodtrix se manter forte, a pessoa que tá usando ele precisa comer carne e sangue humano, e a história se apoia nisso. Outro exemplo para se citar é o Shaketrix. Quanto mais longe a gente ficar nessa versão do Omnitrix é melhor. Se eu fosse citar todas as versões que existem, esse vídeo não ia ter fim. Então vamos logo pra versão que dá título a esse vídeo. Dentro do seriado original do Ben 10, é totalmente canonizado a presença de multiversos. E o Carnitrix se apoia nisso. Isso porque ele se intitula uma AU, Alternative Universe. Nesse universo houveram algumas mudanças na confecção do Omnitrix. Originalmente, ele foi criado por Asmuth. E sim, ele é da mesma raça do Massa Cinzenta. Essa raça é conhecida por ser extremamente inteligente. É até por isso que esse alien se chama Massa Cinzenta. Asmuth é um dos seres mais inteligentes do universo, e dentre todos os artefatos tecnológicos que ele já fez, um dos mais poderosos é o Omnitrix. Ele havia criado o Omnitrix para acabar com guerras. O objetivo principal era a paz. Esse relógio tinha o DNA de vários alienígenas, e é dito que ele podia capturar o DNA de qualquer alienígena que ele não conhecia, literalmente se expandindo a todo momento. Ok, essa é a lore base do Omnitrix. Mas e quanto ao Carnitrix? Nesse universo, o Asmuth ainda é uma das criaturas mais inteligentes do universo, só que toda a inteligência dele subiu pra cabeça. Ué? Fez ele perder o controle. Pra ele, todas as outras raças eram inferiores aos Gavanianos, que é a raça dele. E na visão dele, se as outras vidas alienígenas são inferiores, elas precisam ser dominadas. Os amigos dele estavam vendo que ele estava cheio de ideia errada, mas mesmo assim, eles resolveram dar um voto de confiança pra ele. Afinal, ele estava criando a sua mais nova criação, que feita de forma certa, essa criação poderia ser a chave para a paz do universo, o Omnitrix. Só que o Asmuth não foi 100% sincero com os amigos dele. O que ele estava projetando era um relógio com o poder de dominar ou aniquilar qualquer civilização que não fosse a dele. Só que essa criação ficou com um protótipo imperfeito. É dito na história original que o Omnitrix teve vários protótipos, e lá o Asmuth tinha tempo de aperfeiçoar eles, coisa que não aconteceu com o Carnitrix. O primeiro protótipo desse relógio foi um completo desastre. A ideia era isso aqui ser um relógio com DNA alienígena, que deixasse o portador escolher o alien na hora que ele quisesse. Mas o que aconteceu foi que o relógio acionava quando ele queria o alien que ele queria. Calma que eu vou explicar. O relógio só transformava o portador dele em um alien quando ele detectava uma ameaça, e o alien que era acionado era o mais efetivo para a situação. Durante a transformação, a mente do portador ainda estava lá dentro consciente, porém sem ter o controle do próprio corpo. Com a sua criação sendo um fracasso, o Asmuth enlouquece e tira a própria vida. Ele foi encontrado pelo Vilgax e o Tetrax. Nesse universo, eles fazem parte de uma classe policial focada na paz. Assim que os dois ficaram sabendo dos planos do Asmuth, eles foram no planeta dele para prender ele e apreender o relógio. Chegando na sede dos Galvanianos, eles encontraram só o corpo dele junto de uma carta de despedida, e nela dizia o seguinte: se não for eu causando dor e agonia, alguém o fará. Depois de ler a carta, os dois começaram a procurar pelo relógio, mas eles não encontraram. Antes de pôr um fim em tudo, o Asmuth enviou o Carnitrix para um planeta que residia uma raça que, nas palavras dele, era uma raça fraca, que se corromperia facilmente com o poder do Carnitrix. Esse planeta era a Terra. E como é de se esperar, quem encontra o Carnitrix na Terra é o Ben. E bom, logo que o relógio se apossua dele, ele se encontra com a Gwen, e o pior acontece. Lembram que eu citei que esse relógio tinha um defeito? O defeito era que ele se acionava quando ele achava que deveria, certo? Quando o Ben viu a Gwen, por algum motivo o relógio viu ela como uma ameaça e entrou em metamorfose no corpo do Ben. O Ben acabou se transformando no Chama, e o processo é extremamente terrível. No desenho, as suas células são alteradas, e isso é um fato, mas isso acontece de uma forma segura. O Ben não tá em risco se transformando em um alien, mas aqui, a cada metamorfose que ele passa, ele tá correndo um risco tremendo. A sua pele se rasga, os seus ossos quebram e os seus órgãos explodem. E o Ben sente tudo isso. E essa nem é a pior parte. Enquanto o Ben é um alien, ele não tá controlando o próprio corpo, mas ele tá consciente ali dentro vendo tudo. Ele apenas vê o que o alien faz sem conseguir reagir. E é aí que vem a parte pesada da história. Diferente
Diferente do Omnitrix, o Carnitrix só possui a versão mais primitiva e selvagem de cada alien. E o que um animal selvagem faz quando ele vê uma outra espécie? Ele aniquila. Que é exatamente o que acontece com a Gwen. E eu nem preciso lembrar vocês que o Ben tá lá dentro vendo e ouvindo tudo, né? Mais tarde naquele dia, ele acaba se encontrando com o Max. E de novo, o relógio identifica ele como uma ameaça. Dessa vez, o relógio se transforma no XRL8 e atravessa o Max a aproximadamente 700 km por hora. Mais uma vez, o Ben acabou com alguém que era importante pra ele. Os aliens do Carnitrix são versões selvagens e primitivas dos aliens originais. Mas isso foi premeditado pelo Asmuth. Ele queria que a parada fosse violenta, até porque ele queria dominar todas as civilizações. Só